Hi there, my name is Márcio Benfica, meu nome é Márcio Benfica, né, e eu sou professor de inglês do curso Aprove. Neste vídeo nós vamos falar sobre a prova da EPICAR de 2021, a versão A. Tá? O que é importante de ver em relação à prova da EPICAR, comparando, por exemplo, com a prova da Naval? A prova da EPICAR, ela se notabiliza por ter um único texto. Tá? E a Naval você tinha 20 questões, agora em língua estrangeira. Na EPICAR você tem 16, mas todas focadas no mesmo texto. Aí você se assusta, né? Pô, Márcio, textos grandes, né? Caramba, tudo aquilo eu vou ter que ler. Relaxem, gente, tá? Então, como eu sempre digo, texto grande, tá? Você tem mais de informação de onde colher aquilo ali, você vai ter mais de onde tirar. Então, na verdade, é vantagem. E lembre-se sempre, vocês não têm que entender tudo. Tá? Você tem que entender a ideia principal, tá? As estruturas de leitura, skimming e scanning, né? O que é o skimming? Você lê o texto todo para pegar a ideia principal, não vá para as perguntas primeiro e depois vá para o texto. Lê o texto todo, pega a ideia, tá? A EPICAR nos últimos anos ela tem feito algo que é bem interessante, que é eles pegam um tema e eles botam eles em tópicos. No momento que dá esse tópico, essa quebra facilita você na hora da compreensão, tá? Isso tem acontecido nas últimas provas, então isso vai ajudar muito vocês, então não se assustem com o tamanho. Aí sim, li o texto todo, peguei a ideia principal, sem me preocupar com uma palavrinha ou outra, aí sim eu vou para a questão e confiro lá no texto. Tá? Nessa última prova, essa agora de 2021, basicamente você teve 7 questões de interpretação, tá? 6 foram de gramática e 3 foram de vocabulário. Mas mais uma vez, como a gente vai ver já, essa de vocabulário você consegue corroborar a informação no texto e é isso que é mais importante, tá bom? Então a primeira pergunta aqui em relação a EPICAR, a primeira pergunta falava o seguinte, né? O título dele era Your Digital Footprint, ou seja, a sua pegada digital, as suas marcas digitais. O que seria isso? Tá? Curiosamente aqui, eles pegaram um texto de um site de ensino de inglês, tá? Algo bem atípico, ao contrário da prova da Naval, que pegavam textos originais, né, de notícias, etc. A prova desse ano da EPICAR pegou um texto de curso, né, um curso estrangeiro, né, e de nível pré-intermediário. São todos textos de nível pré-intermediário. Então, de repente, pode ser uma referência para vocês para futuras provas. Pegar esse próprio site que eles dão aqui como referência e ler outros textos de lá. Por que não? Né? Então, o que ele fala aqui de sua pegada digital? Então, a primeira questão realmente de interpretação, né? E ainda a resposta de tudo aqui estaria no primeiro parágrafo, tá? O que ele diz na letra A? Que é um serviço online, né? Que você pode acessar a qualquer momento. Isso não é a sua pegada digital, tá? A letra B diz something used to impress recruiters. Essa parte final já torna ela errada, né? Algo usado para impressionar recrutas, não é esse o propósito, não é nem esse o objetivo do texto. Você não tem nem referência contextual para corroborar a sua opção, tá? A letra C diz anything online, esse aí que já torna ela errada, essa primeira palavra, né? Anything. Por que acontece? Lembra lá da gramática. Quando eu uso any na afirmativa, o any passa a ideia de quê? De qualquer, né? Então não é qualquer coisa online que se torna preocupante. Fora. E a letra D diz que é a mark you leave when you access a website, ou seja, uma marca que você deixa quando você acessa, né, um site. Essa é a sua pegada digital. É a marca, que o rastro que você deixou lá, né, no site, que consegue outra pessoa futuramente pode te encontrar. Então a opção correta na primeira era a letra D. Ok? A segunda, também de interpretação, de acordo com o texto, tá? A primeira diz, a digital footprint is always bad. Né? Lembra que eu falei já outras vezes para vocês, né, que coisa de algo é sempre, né, palavras muito fortes, né? Sempre, nunca, tá? Todos, ninguém, tá? Todas as palavras muito fortes geram alerta para vocês, né? O sinal amarelo que é, opa, peraí, são todos mesmo? Não é nenhum mesmo? Então palavras muito fortes devem sempre gerar desconfiança, né? Então ele está dizendo que essa sua marca digital é sempre ruim. Né? E conforme o texto diz, não é sempre ruim, né? Que de repente o rastro digital que você deixou pode usar para você mesmo, ajudar você, né, a buscar informações, né, futuramente. Você daqui a um mês, você quer buscar um site que você já viu. Então nem todo rastro é ruim, né? Então esse is always bad, esse always é que torna essa opção incorreta, tá? A segunda, a letra B, ele fala you should not share computers. Não tem nada, não tem corroboração contextual para isso, né? O texto não fala que você não deve compartilhar computador. E sim que, se você estiver usando um computador que seja compartilhado, você deve tomar cuidados, como senha, etc. Não é que você não deva usar,
né? E a letra C diz, when you are online, quando você estiver online, né? You should use your reason. Aqui que estava a resposta certa, só que com outras palavras, né? O que é o reason? É o bom senso, né? É aqui que o candidato que teria que estar atento, né? Perceber essa pequena observação, né? Porque o que o texto diz, né? Lá no final do primeiro parágrafo, lá, be cautious and sensible when you are online. Qual era a pegadinha aqui? Era conhecer os falsos cognatos, né? Porque sensible não é sensível. Sensible o quê? Sensato. Quem é sensato usa o quê? A razão. Então aqui era importante conhecer o falso cognato para achar a resposta correta. Tudo bem? Então vamos agora à questão número 3. Tá? A questão número 3 na prova A aconteceu o seguinte, ela foi anulada. Tá? E isso, infelizmente, é algo que vem acontecido nas provas da EPICAR. Tá? Né? Já é a terceira prova consecutiva que você teve pelo menos uma questão anulada. Né? Quer dizer, teve recursos e foram confirmados realmente que isso aqui não teria uma única resposta correta. Né? O que pedia nessa terceira questão da prova A? Tá? Se tinha lá assim, in the sentence, it reveals where you have been. Quer dizer, na frase, né, it reveals where, e aí eles sublinharam where, né? A palavra sublinhada se refere a, né? Where se refere ao quê? Tá? E aí ele fala de online services and information, que a princípio, no primeiro gabarito que eles lançaram, né, seria a opção correta. Tá? A letra B fala how long you're online, quanto tempo você está online. Essa realmente estaria errada. Tips to use, dicas a serem usadas, também estaria errada. A D fala de real places, né? Quer dizer, lugares reais, tá? O que acontece? O que foi entendido depois do recurso, tá? Que a letra A e a letra D estariam corretas, né? Porque acontece, como a sua pegada digital te revela onde é que você está, né? O que diz na própria prova, tá? Eu vou dar para vocês então aqui agora exatamente a razão pela qual ela foi anulada pela EPICAR, tá? Então eu vou ler aqui esse trecho para vocês. Ele diz o seguinte, o enunciado apresenta a frase it reveals where you have been, né? E pede que o candidato identifique a que palavra where se refere, exatamente como eu tinha falado. Considerando que it refere-se ao rastro deixado, né, ao acessar qualquer serviço online, né? Há duas corretas. Tá? Pois este rastro digital revela não as informações de serviço online, como fala na letra A, né, acessados pelo usuário, como também em lugares reais. Né? Porque, segundo a própria EPICAR, já que o uso de rastreamento via GPS é amplamente utilizado em diversos aplicativos online. Né? E permite, de fato, a identificação de lugares reais frequentados pelo usuário. Então, a opção D acabou que era correta também. Né? Eles não queriam que fosse, mas acabou que depois notaram que há aplicativos onde também você deixa a sua marca, você deixa o seu rastro. Então, portanto, você tinha duas opções corretas aí, que era a letra A e a letra D. Portanto, essa questão teve que ser anulada, como já foram outras nos anos mais recentes. Né? Então, aí, menos uma questão, que era a questão 3 da prova A. Tá? Seguindo aí então, tá? A questão 4. Considerando os parágrafos 1 e 4, considering paragraphs 1 and 4, mark the incorrect alternative, ou seja, a opção incorreta. Gente, eu peço sempre muita atenção a isso. Vocês fazendo a prova com pressa, fazendo a prova com a desatenção, vocês não percebem esses pequenos detalhes. Então aqui você vai ter 3 situações corretas e uma fora, né? A letra A fala, when you go online, you leave a trail, que é justamente o foco do texto, né? Quando você está online, você deixa um rastro, correto? Né? Letra B, if you leave a trail, it can't be seen, que se você deixa um rastro, não pode ser visto. Não, justamente a preocupação do texto era você se preocupar com o rastro que você deixa. Então, obviamente, alguém consegue ver o seu rastro, né? As marcas digitais que você deixou. Então, a opção B era a opção incorreta, então a opção que você deveria ter marcado aqui na prova. Né? A C fala, a website may be reported when it looks suspicious. Quer dizer, você pode denunciar um site quando ele parecer suspeito. Perfeito. Você tem informação contextual para corroborar essa situação. Né? E a letra D diz, leaving a footprint is not worrying if you are cautious and sensible. Ou seja, você deixar uma pegada digital não é preocupante se você for cuidadoso, né, e sensato, que é justamente aquilo que a gente discutiu na questão anterior. Né? Então, né, na questão 1, né? Desculpe, na questão 2 dessa prova, que era justamente o finalzinho do parágrafo 1. Então essa também estaria correta. Como aqui eu queria era a opção incorreta, a única incorreta aqui seria a letra B. Tudo bem? A 5, que era a primeira de vocabulário, né? Aware,
O que é aware? Aware está ciente de, né? Está consciente de algo que está acontecendo. Né? O que quer dizer aware? Né? O aware, na linha 8, ele fala lá, né? It's advisable, quer dizer, é aconselhável to be aware of your digital footprint. Né? Está ciente, né, da sua pegada digital, você saber o que está acontecendo. Tá? Nas opções que você tinha na letra A, knowing that something exists. Se eu estou ciente, estou sabendo que algo existe. Letra A está correta. Letra B fala de preoccupied with one's thoughts. Tem duas coisas erradas aí. Primeiro é o preocupado, né? Mesmo, mais uma vez, eu não conheço, nunca vi esse termo antes, né? É um cognato. Preoccupied, preocupado, você já conhece de cara. Cognato é vantajoso, ele não está aqui à toa, tá? E with one thought, você está preocupado com o pensamento de alguém. Tem alguma coisa a ver aqui, gente? Não, né? Doing something without attention, fazer algo sem atenção. Não, aqui é justamente o inverso, você está consciente do que está fazendo, né? E a D fala de sentir, né? Feeling strong affection, sentir um sentimento muito forte, né? Uma afeição muito forte. Nada a ver. Então, realmente, a opção correta aqui seria a letra A, tá? A 6. If a user report inappropriate content, quer dizer, se um usuário vier a relatar conteúdo inapropriado, o que acontece? Letra A diz, other users read what they said, né? Que outros usuários vão ler o que ele disse. Você não tem referência contextual. Fora. Ele ou ela misses out on jobs, né, in college, quer dizer, perde emprego, né, ou oportunidade na faculdade. Não. Recruiters respond, né? Realmente alguém vai te responder, mas não são os recrutadores. Então também está fora. A letra D que é a correta, porque diz o seguinte: web managers, quer dizer, quem gerencia, né, os sites, etc., usually react immediately, normalmente reage de forma imediata. Você tem informação, tem algo para corroborar aí, né, no parágrafo 4, na linha 21. Olha lá, in most cases, na maioria dos casos, né, o web manager responds rapidly. Só que eles fizeram aqui no texto, falam rapidamente, né, rapidly, mas mais uma vez é um cognato, então você reconhece, está tranquilo. E aqui eles colocam immediately. Era para você fazer a junção do rapidly do texto com immediately aqui. Rapidamente, imediatamente. Essa era a opção correta. Ok? A 7. Um sinônimo para come across. Come across é um phrasal verb. O que é um phrasal verb? É quando você tem um verbo mais uma preposição. Né? Os phrasal verbs normalmente são a parte mais capciosa do inglês. Porque o americano, o inglês, os nativos, de uma forma geral, eles não gostam de termos de origem latina. Né? Por exemplo, em inglês tem tolerate, que é tolerar. Tolerate qualquer não nativo reconhece, por causa da origem latina. É muito mais fácil reconhecer um tolerate do que reconhecer um put up with, que é a mesma coisa, mas em forma de phrasal verb. Então, eles evitam no dia a dia, hoje, né, usar, né, por causa da globalização, usar phrasal verbs, tá? Porque dificulta a compreensão de quem não é nativo. Mas aqui está focando, mas você tem referência contextual, tá? O que é o come across? Lá na linha 18, né? O que você tem lá? Ó? Tell an adult, né? Você informar um adulto, if you come across anything online. Quer dizer, o que é o come across aí, né? A ideia literal de come across é se deparar com algo, tá? Você se deparou com aquilo ali. Então, se você se deparar com algo na internet que né, seja preocupante, conte para um adulto. Né? Quais opções que tem aqui? Letra A, find. Come across, find. Se você encontrar algo na internet. Beleza, já resolveu. Check. Não faz sentido, né? Se checar algo online, fora. Buy, muito menos, tá? Se você olhar o contexto aqui, você vai perceber que não está nada ligado à compra, né? E take é levar, mas você vai levar algo dali. Então também estaria fora. Então a opção correta para equivalente a come across seria find. Óbvio que você já sabe isso já de imediato, de antemão, já ajuda bastante, por isso a importância da leitura. Mas mesmo você não sabendo o que é o come across, você teria referência contextual. Isso que é o mais importante. Tudo bem? A questão seguinte, já é mais específica. Em 6 top tips, né? Nesse trecho que tem lá ele fala nas dicas, né? Que ele fala mais importantes. Né? O autor aconselha as pessoas a quê? Né? Not to pretend to be another person, quer dizer, para não fingir ser uma outra pessoa. Não, ele fala até a menção, né, a pessoas que fingem ser outras, mas não é isso. Ele em nenhum momento está aconselhando você a não fingir ser outra pessoa. Você não tem referência contextual para isso. Então essa estaria incorreta. A letra B fala de create more obvious combinations. É justamente o inverso. Não é para você criar combinações mais óbvias, é para você não criar combinações óbvias. Né? A letra C, to use their own digital footprint in their favor. Quer dizer, usar a sua pegada digital a seu favor. Aí sim você tem
referência contextual, né? É como você fala, você usar um site que já, sei lá, frequentou um mês atrás, mas pelo seu histórico, aquilo vai te ajudar a buscar uma informação que você já viu antes. Então, há vantagens na pegada digital, né? Não é sempre ruim, como já foi criticado numa questão anterior, né? E a última diz, not to access inappropriate or abusive content. Né? Não é que você não deva acessar, em algum momento você vai se deparar, que você não planejou aquilo ali, mas se deparou, você denuncia. Esse era o objetivo. Então a única opção correta aqui seria a letra C. Tudo bem? Vamos agora então à questão número 9. A 9 aí fala, if you use a shared computer, né? Ou seja, shared é um computador o quê? Compartilhado, né? Share de dividir, compartilhar. Então, se você está usando um computador compartilhado, o que isso significa? Letra A, que o computador é seu. Não, ele é compartilhado. Então tá fora. A letra B, all the people use the same computer. Ou seja, outras pessoas usam o mesmo computador. Essa era a opção correta, né? A letra C, nobody can use this computer. Ninguém pode usar esse computador. Nada a ver, né? Então, fora. And you can use a modern computer, né? O fato de ser um computador compartilhado não tem nada de ligação se é moderno ou se é velho. Então tá fora. A opção correta aqui realmente seria a letra B. Tudo bem? A 10ª questão, aí agora já volta a parte de gramática, tá? You don't have to use your own name. Você não tem que, né? Don't have to, quer dizer, essa estrutura, esse modal, qual é a ideia que fala assim? I don't have to. Ou seja, eu posso até fazer, mas não era necessário, não tinha obrigação de. É diferente da afirmativa, né? Quando eu falo I have to, eu tenho que. Aí há o sentido de obrigação. Mas quando eu falo I don't have to, eu não tenho o quê? Não é necessário, né? Então, onde eu passo a ideia aqui, né? Quer dizer, a letra A fala you can choose not to do something. Ou seja, você pode escolher não fazer aquilo. Foi a sua opção, choose. Então, essa era a opção correta, letra A, né? A letra B fala an action that is not permitted. Não é permitida, não, nada a ver. Quem é que você usa? Quem é o modal que você usa quando não é permitido? É mustn't ou can't. Não é don't have to. Ok? Is obligatory, né? Obrigatório. Só seria obrigatório se a frase estivesse na afirmativa. Aqui está na negativa. Fora. E a letra D diz, you do not have the ability, né? O have to não está ligado à habilidade, né? Quem é que está ligado à ability? É can, né? Então também está fora. Então a opção correta aqui realmente seria a letra A. Tudo bem? A 11, essa aí é bem interessante, porque busca o quê? Né? Nas alternativas abaixo. The underlined words, na palavra sublinhada, que tem um sentido negativo, né? Então aqui está focando muito em prefixos, que muitos prefixos em inglês, né, eles mudam o sentido daquela palavra, né, tornam ela negativas, né? Aqui na primeira você tem interested, tá? Interested está interessado, não tem nenhum prefixo aí, então fora. A letra B, que poder derrubar um candidato ou outro, né? Porque instead, quer dizer que ao invés de estou mostrando o que para você? Estou mostrando uma alternativa, mas não ao lado negativo. Por isso que essa aqui seria uma pegadinha para muita gente. Instead, você fala assim, vou fazer isso ao invés disso. Estou mostrando o quê? Uma opção, uma alternativa, mas não ao lado negativo, que é o que o autor quer. Então, essa está errada, ok? A seguinte, né? The way to report inappropriate, né? Inapropriado, ou seja, appropriate, positivo, inappropriate, negativo, porque não é apropriado. Essa era a opção correta, essa era a opção que você deveria marcado, letra C, né? Que a letra D fala impress, impress é impressionar, não tem nada a ver com o contexto negativo, então estaria fora. Tudo bem? A 12ª, né? Marcar the correct question, mais uma vez aquela questão clássica de prova, né? Eu tenho uma frase, né? E eu quero uma pergunta que se encaixaria para esse tipo de resposta. Aqui eu tenho protect your identity online. Protect your identity online, ok? Imperativo. Quando é que eu normalmente uso imperativo em inglês, né? Pode ser para uma ordem, pode ser para uma sugestão, pode ser para um conselho, né? Quando ele fala aqui protect your identity online, isso é um conselho que alguém está te dando, né? Proteja a sua identidade online, né? Se eu falo de conselho, gente, que normalmente eu uso para conselho? Should, né? Então qual a opção correta aí? What should I do? O que eu deveria fazer? Proteger minha identidade online. Então a opção correta aqui seria a letra D. Por que a A está errada, já que tem o should, a B tem o should e a C tem o should? Por que as outras estão erradas? Porque uma fala de when, que é quando, aqui não está dizendo quando, né? A B fala where, que é onde, né? Também não estou dizendo onde, e nem C, que é how long, que é quanto tempo. Nenhuma das três você tem aqui nada na resposta para corroborar. Então a opção correta aqui realmente seria D. O que você deve fazer? Tudo bem? A 13ª,
mark the option, né, marcar a opção in which the verb of the sentence their digital footprint didn't impress, o foco que é em didn't impress, que era o verbo que eles queriam, né, the recruiters, is correctly changed to the affirmative form, ou seja, eu tenho que passar essa frase para a afirmativa. Se eu tenho didn't é um indicador de quê? De passado simples, né? E lembra que no inglês, no passado, eu tenho que usar o auxiliar did. Na afirmativa, o que eu faço? Né? Se for um verbo regular, né, eu vou colocar o quê? ED. Né? Se for irregular, aí tem que decorar a forma. Tá? Mas todas as opções aqui indicam que é um verbo regular. O que há de errado na letra A? Has impressed. A primeira diz did. Did, has. Did é passado simples, has é present perfect. São tempos verbais diferentes. Então tá errada. Né? A letra B e a letra C, né, impressed. Impressed são o quê? Present simple. Né? E a letra, né, a opção original é didn't, está no passado, então também estão fora. E a letra D diz impressed. Olha o sufixo ED aí para implicar em passado na afirmativa. Então a opção correta aqui realmente seria a letra D de dado. Tá? A 14. The sentence always thinks carefully. Sempre pense cuidadosamente, né? Before you post something. Indica o quê? Uma ação que está ocorrendo agora? Não, a ação que está ocorrendo agora é o quê? Present continuous, eu teria que ter o ING, né? E o verbo to be antes, fora. Indefinite time in the past, tempo indefinido no passado, né? Isso é o present perfect, é o have ou has, mas o verbo no particípio, não tem nada disso aqui. A suggestion, correto, né? Que uma das razões do imperativo, como eu falei na questão anterior, é dar uma sugestão, dar um conselho. Então a opção correta aqui seria a letra C. E a letra D fala de prediction. Prediction é previsão. Para eu ter previsão, normalmente eu vou ter will ou vou ter going to. Não tem nenhum nem outro, tá fora. Então, opção correta, letra C de casa. Ok? Penúltima questão. Would I be happy for absolutely everything to see this? Everyone to see this, né? The only... Opa, agora a opção importante. Incorrect answer. A única opção incorreta, né? Resposta incorreta para essa pergunta seria qual? I sure wouldn't. Eu tenho would na pergunta, would na resposta. Tudo bem. I don't think so. Como aqui é uma pergunta de uma yes, no question, o que é uma yes, no question? As respostas, né? Perguntas que eu tenho a resposta como sim ou não, né? Eu ficaria feliz? Não, acho que não. Nada de errado nessa afirmação aí. Então, também você poderia responder a pergunta original. Tranquilo. Agora, olha a letra C. Of course I won't. Eu troquei o modal. Eu tenho would na pergunta e want na resposta. Chocou. Então, de cara, essa é a opção incorreta. Eu não posso ter um modal na pergunta e um modal na resposta, né? Ainda mais respostas curtas. E a letra D fala no way, de jeito nenhum. Pode ser uma resposta correta para a pergunta, né? Você gostaria de ficar... Você ficaria feliz com isso? De jeito nenhum. Então, tá certa também. Então, a única opção incorreta, por razões gramaticais, né? Would na pergunta e want na resposta, é a letra C. Tudo bem? And last but not least, né, chegamos agora à nossa última pergunta aqui, que é the main goal of the text. Olha que pergunta clássica, né? O objetivo principal do texto. Qual é o objetivo principal do texto? A letra A fala teach, já começa a ficar desconfiado, né? Que diz ensinar, né? Teach how to access your favorite website. Ensinar você a como acessar os seus sites favoritos. Nada a ver com nada, né? B. Stop people from using the internet. Fazer com que as pessoas parem de usar a internet. Radicalmente errada essa, né? Letra C. Show. Mostrar, né? How to protect your information online. Está mostrando vocês como proteger suas informações online, né? Tem lá até 6 dicas como você proteger. Então, essa aqui está perfeitamente correta. Letra C. E a letra D fala... Help people to find jobs, ajudar a pessoa a encontrar empregos e aí a faculdade. Nada a ver com nada. Então, na base da eliminação, você encontra a resposta correta, que só poderia ser a letra C. E com isso, a gente fecha essa prova da EPICAR, tá, deste ano. Tá? Então, era uma prova relativamente tranquila, desde que você fizesse com atenção, fizesse com calma, olhasse todas as opções para eliminar, né, e chegar na resposta correta. Então, espero que todo mundo tenha ido bem, espero ter esclarecido a dúvida de todos. Tá? So, people, thank you very much for your attention and see you later.